Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente tem dificuldade, tem uma dor enorme na hora de criar as apresentações. Eu sei que às vezes parece quase impossível você olhar para um slide em branco e conseguir criar uma coisa original, diferente. Mas eu quero mostrar para vocês hoje qual que é o meu caminho, como que eu me inspiro e mostrar também que é possível você chegar no mesmo ponto que eu tô e criar slides incríveis. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma apresentação de PowerPoint usando fontes de inspiração. Mas antes da gente começar, eu gosto de lembrar você que talvez só segue a gente no YouTube, de também seguir a gente lá no Instagram, no @fantasticafábrica-criativa. A gente sempre posta conteúdo novo e eu também respondo as perguntas que vocês colocam aqui no YouTube, lá no Instagram Stories. Então, não esquece de seguir a gente. E se você também quer conteúdo exclusivo que eu não coloco em nenhuma outra rede, nem no YouTube, nem no Insta, também você pode participar do nosso grupo do Telegram. É só você clicar no link aí da descrição do vídeo para entrar nesse nosso grupo. Eu sempre posto conteúdo exclusivo, novo, áudios, contando a minha história e minha experiência, que eu tenho certeza que vão ajudar você bastante. Mas agora, quero te falar uma coisa, hein? Não pula direto para a parte do PowerPoint, porque o que eu vou te falar agora é muito importante. Não existe nada que é 100% original. Entenda isso. É muito difícil a gente olhar para um slide branco e conseguir criar uma coisa do nada. Eu já estou há anos criando coisas, apresentações, e isso quer dizer que eu tenho uma biblioteca imaginária aqui na minha cabeça onde eu posso acessar e pegar fontes de inspiração para eu conseguir criar alguma coisa do nada. Mas isso não quer dizer que magicamente ela surge ali. Agora, se você está começando hoje, o processo com certeza vai ser muito mais difícil. Então, como que você consegue criar alguma coisa e sair daquela mesmice do dia a dia? Se você tenta criar só da sua cabeça, obviamente você vai acessar as mesmas ideias que você já tem. Você precisa começar a expandir esse teu horizonte, começar a olhar para o lado. E é aí que eu falo de fontes de inspiração. A inspiração não precisa ser só uma apresentação do PowerPoint. A gente está falando de criações visuais. Ou seja, pode ser um post de um Instagram, pode ser um outdoor, pode ser qualquer outra coisa, uma capa de revista, por exemplo. Por mais que ela não tenha o mesmo formato, o que eu quero ensinar para vocês é fazer uma análise daquilo que você está vendo e tentar replicar para o teu dia a dia, transformando isso usando tua necessidade na cabeça. Você não vai fazer uma cópia 100% e falar que aquilo é seu. Você simplesmente vai adaptar o que a pessoa criou, mas vai ser muito mais fácil. E não se sinta culpado não, porque às vezes a gente tem essa coisa dentro do nosso peito de falar, não, eu tenho que criar sozinho. Todo mundo usa fonte de inspiração, sejam em empresas onde elas fazem o famoso benchmarking, que é simplesmente ela ir até outra empresa para poder estudar, por exemplo, um processo novo. Os artistas olham para a natureza, isso acontece diariamente. Então deixa eu mostrar para vocês como que surge essa inspiração para mim. Bora lá. Então olha aqui na tela. Isso aqui é basicamente uma propaganda que está aqui num metrô, onde as pessoas colocaram numa estação de metrô, podia ser um outdoor também. A ideia, quando eu olhei para essa foto, bom, deixa eu analisar como que eles criaram isso aqui e eu acho que eu consigo também utilizar isso no meu dia a dia. Tá vendo que isso é só um outdoor, não tem várias ideias ali de slides diferentes, mas eu posso pegar esse princípio que a pessoa utilizou para criar essa arte e usar também para criar a minha arte. Então quero ensinar vocês a fazer essa análise, independente do material que vocês estejam usando. Então eu olhei para essa foto e eu comecei a perceber algumas coisas, alguns pontos aqui que se destacam. Primeira coisa, as fotos. Você está vendo que ele pega algumas fotos, ele está cortando em formato circular, beleza? Então ele está usando sempre o círculo. As fotos aqui que estão com um filtro azul, até porque ele usa azul também na fonte, ele usa o azul aqui no fundo dessa pessoa. E tem uma foto em destaque que ele fez um efeito em que dentro desse círculo você tem a cabeça da pessoa ou partes dela aqui, como é o celular, saindo para fora do círculo. Então isso é uma coisa que a gente poderia replicar dentro da apresentação como um todo. Para também ela enaltecer essa ideia de círculo, vocês estão vendo que eles estão usando círculos aqui que se entrelaçam, que passam por trás da foto, passam pela frente da foto, mas que eles não têm preenchimento, é simplesmente uma linha. Isso também é uma coisa que a gente percebeu que a gente pode replicar, não sempre do mesmo lado, não sempre nessa posição, mas dá para a gente usar na apresentação. Outra coisa também, vocês estão vendo que eles estão usando uma fonte grande com uma outra fonte pequena. Então sempre essa ideia de título e subtítulo. Ele está usando uma cor aqui
no branco, né? Mas ele está usando esse azul clarinho com azul escuro. Outra coisa que a gente pode pensar, bom, posso usar isso para minha apresentação. O subtítulo com uma cor mais forte, o título com uma cor mais apagada, uma cor mais leve. Entenda que a gente tem esses elementos, esses são os elementos principais. Agora, eu quero replicar isso para a minha apresentação, criar a mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui de como você pode fazer isso. Fui na internet e digamos aqui que eu estou querendo fazer uma apresentação sobre estresse no trabalho. Podia ser qualquer outra coisa, eu quero que vocês entendam aqui. Estou fazendo sobre esse tema. Você poderia fazer sobre qualquer outro tema. Você vai falar para mim, mas eu vendo carro. Beleza, faz sobre venda de carro. Você vai pegar as imagens em relação a isso. Não é porque eu faço sobre um tema que você não possa fazer sobre outro. Eu ensino aqui as bases. Eu sempre falo que é como cozinhar. Você não aprende uma receita, você vai aprender a cortar, você vai aprender a fazer um caldo. E disso você cria o que você quer. Você pode fazer uma sopa, pode fazer um estrogonofe, vai de você. Então, você que vai traduzir para a sua realidade. Mas entenda que a lógica, e isso é o mais importante, é essa. Então eu peguei aqui esse cara brabo com esse fundo amarelo, daqui a minha foto base, peguei essa mulher estressada e peguei esse homem aqui estressado. Afinal, eu quero usar imagens que representem estresse no trabalho. Então vamos ver qual foi o meu processo de criação. Eu vou mostrar para vocês como ficaram meus slides, daí a gente vai entender como eu montei eles em termos de design. Então esse aqui é meu primeiro slide que eu criei, onde a gente está falando das maiores causas de estresse no trabalho, e depois eu criei um slide aqui de dados, também seguindo a mesma ideia. Então agora vamos criar esses slides para vocês entenderem como é que foi esse processo de criação. Vamos fazer o nosso primeiro. Então o primeiro slide, vocês estão vendo aqui, vou apagar essas imagens para a gente criar do zero. O primeiro slide, vocês estão vendo que eu queria dar esse mesmo efeito que a gente tinha dessa mulher, uma parte dela saindo para fora. Então eu peguei a foto desse cara aqui, e como ele tinha esse fundo amarelo, eu pensei, bom, vai ficar legal, ficar parecido como o fundo azul dessa mulher, mas dessa maneira eu faço fundo amarelo. Para eu conseguir fazer esse efeito de ter uma parte da pessoa saindo fora da foto, eu preciso criar duas camadas. Qual que é a primeira camada? Então, duas camadas querem dizer duas fotos. A primeira camada vai ser esse cara aqui cortado. Então, a gente vai cortar ele de forma redonda. Então, olha aqui. Cortei ele redondo. Vou ajustar o corte agora. E eu quero que fique aparecendo uma parte dele só dentro da foto. Vocês estão vendo? Fica legal o pé dele sair um pouquinho, ficar para dentro da foto ali, porque dessa maneira dá a impressão que ele está dentro desse círculo. Vamos abrir um pouquinho. Tá aí. Agora eu vou criar uma segunda camada. Essa segunda camada que tem que vir por cima, e a gente vai ter que encaixar direitinho a foto, senão vai dar problema, depois a gente não vai conseguir ficar realmente parecido que ele está saindo para fora da foto. Mas vai ser o quê? Eu preciso da parte de cima, dessa parte de cima, sem o fundo. Então a gente vai ter que retirar o fundo. Vim aqui na aba do formato de imagem e vou remover o fundo dele. Então a gente já está quase praticamente aqui, ó, removido, como ele tem bastante contraste. Já vou manter as alterações. E agora a gente vai encaixar ele aqui em cima, exatamente em cima. Eu posso até cortar para não aparecer essa parte de baixo aqui. E aqui, ó, tenho o mesmo efeito. Eu posso agora até vir aqui, agrupar, que é uma coisa que eu recomendo, ou eu posso copiar tudo isso, deletei e colei de volta, e eu clico aqui, ó, em colar como imagem, porque agora isso aqui virou uma imagem só, você está vendo que ele não separa mais. Então a gente pode vir até aqui, ó, e colocar, se quisesse, um sombreado, que fica uma sombra na tua foto. Mas beleza, não quero sombreado, quero deixar ele mais aqui um pouco mais achatado. E a gente tem nossa foto do mesmo efeito da mulher aqui. Vocês estão vendo que também nela a gente tem essas outras fotos, mas daí sem esse mesmo efeito, mas com um filtro colorido azul, porque afinal toda a base aqui desse slide é azul. Como o meu é amarelo, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar a foto dessa mulher que está estressada e agora eu vou cortar do mesmo formato. Eu venho aqui, vou em cortar e corto redondo. A gente clica de novo aqui para ajustar o corte, porque ele fica mais oval que redondo, então é importante a gente ajustar. E agora eu quero mudar a cor dela para amarelo, então eu venho aqui na aba do formatar, cor, e eu vou pôr aqui já essa cor pré-definida, que é esse amarelo. Pode tanto deixar para frente como deixar para trás, eu vou enviar para trás ela, para criar uma segunda camada aqui. E a gente tem essa segunda foto. Poderia pôr uma terceira? Poderia pôr uma terceira foto também, mas nesse caso
eu preferi não colocar, não precisa ser 100% idêntico. Agora, estão vendo que eles estão colocando esses círculos aqui? Vamos também colocar os círculos. Então a gente vem, vai inserir uma forma, aqui o círculo, e vocês viram que o círculo ele não fica dentro da forma, ele fica uma parte para fora, é isso que eu quero fazer. Então vou colocar o meu círculo aqui na ponta, eu quero que ele fique para fora do slide uma parte. Eu vou deixar sem preenchimento. E a linha, o que eu vou fazer? Eu quero a mesma cor desse amarelo. Não adianta a gente colocar um amarelo randômico. As cores do teu slide tem que ser parecidas ali dentro, tem que estar tudo no mesmo tom. Então venho aqui em contorno da forma e vou usar essa ferramenta do conta-gotas para pegar a cor que eu quero. Eu vou pegar aqui esse amarelo. Tá vendo que ele já fica o mesmo amarelo aqui do fundo dessa foto. E agora eu vou usar um segundo círculo. Vocês viram ali que ele sempre usa 2 tamanhos de círculo e não tamanhos iguais. E vou deixar ele bem grandão. Tá vendo que ele vai estar aparecendo aqui, entrelaçando na foto? Só que nesse caso eu não quero que ele passe por cima da foto aqui. Eu quero que ele passe por baixo, então vou colocar para enviar para trás. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Eles estão se entrelaçando em cima, porque quando eu projeto, essa parte não vai aparecer no slide. Então tá aqui, ó, nosso design criado. Agora a gente tem que usar essa ideia de 2 fontes, uma fonte com menos destaque e uma fonte com mais destaque. Que fontes que eu usei aqui? Vocês estão vendo? Eu usei a Corbel, que é uma fonte própria do PowerPoint, mas o que eu fiz com essa fonte do Corbel? Para deixar ela um pouco mais diferente, vocês estão vendo que tem esse botãozinho A e V, que é a distância entre os caracteres. Ele normalmente vem assim, ó. Esse é o padrão, que é o normal. Eu vim aqui e alterei o afastamento, coloquei ele muito afastado. Então vocês estão vendo que a fonte já muda um pouco. Tá vendo que eu até inverti, porque aqui ele usa o título grande e o subtítulo pequeno. Aqui eu usei o título, o começo do título pequeno e depois o resto dele grande. Eu quis deixar ele essa frase um pouco mais extensa, um pouco mais larga, então deixei o espaçamento maior. E daí, a fonte que eu queria dar destaque é também uma fonte padrão do Office, essa Franklin Gothic Heavy, e nesse caso o espaçamento eu deixei normal mesmo, porque ela é uma fonte que já é mais juntinha e eu queria dar esse contraste de uma fonte mais espaçada com uma fonte mais junta. Então a gente criou aqui as caixas de texto com essas 2 frases, as maiores causas de estresse no trabalho. Você pode aqui reposicionar, o ideal aqui é que não fique a foto por cima dessa imagem aqui, mas não tem problema, ela tá por cima um pouquinho desse círculo amarelo, dá até um pouco de charme, se você usar desse jeito, do seu título subindo um pouco, porque aqui é uma área mais neutra, não está em cima de uma imagem que tem outros elementos, é só uma cor. Então fica legal. Entenda também que a gente criou essas 2 subcaixas, não tenha medo em usar tamanhos grandes, tá vendo que isso aqui está em 150. Mas como é que eu fiz? Como eu quero dar um destaque maior para a palavra estresse, você está vendo que eu criei 2 caixas, o estresse bem grandão em cima e o no trabalho embaixo menor, em 85. Mas eu fiz quase eles formando uma caixa. Eu não deixei o no trabalho também do mesmo tamanho, senão ficaria uma frase muito grande. E não deixei estresse no trabalho tudo do mesmo tamanho também, menor, porque senão eu não consigo o destaque da palavra. Eu quero que a pessoa bata o olho no meu slide e veja estresse. Beleza. E depois no trabalho. Então essa é uma ideia também da gente definir hierarquia. Então vocês estão vendo que desse slide aqui, na verdade não é nem um slide, desse outdoor, a gente conseguiu criar um slide. E agora o restante da criação é a gente continuar usando as mesmas cores. Que cor que eu usei aqui para colocar esse estresse no trabalho e as maiores causas? Nesse caso eu não usei as 2 cores, né? Eu não usei uma cor mais fraca e uma cor mais forte. Nesse caso eu usei uma fonte mais fraca com uma fonte mais forte, porque daí fica uma muito fina com uma muito grossa, a gente não precisa nem fazer essa troca de cor para você conseguir fazer o destaque. Nesse caso, como as fontes são iguais, aí por isso que ele criou uma fonte com uma cor mais clara e uma fonte com uma cor mais escura. Nesse caso eu não preciso. Mas a cor eu peguei da onde? Peguei aqui, ó. Vim no meu conta-gotas e peguei do terno do cara. Então é esse cinza do terno. Vocês estão vendo que daí as cores do slide ficam todas as mesmas. A mesma cor aqui do fundo eu usei nos círculos, a mesma cor do terno eu usei para minha fonte. Então fica tudo ligado. Agora, como é que eu criei o meu slide de dados? Bom, eu queria às vezes também, o que é importante, criar um segundo slide um pouquinho diferente. Você pode fazer isso. Em algumas partes da tua apresentação, você deixa o fundo branco, como a gente criou aqui, e outras partes a gente pode usar uma outra cor para dar destaque, como é o caso aqui desse slide. Eu usei o fundo amarelo. Mas eu queria usar esse fundo amarelo com esse mesmo degradê dessa foto. Então, o que eu fiz aqui? Vocês vão ver. Deixa eu criar um slide do zero. Eu vim nessa foto do cara,
coloquei aqui. Vou deixar do tamanho do slide. Vou cortar essa foto. E agora um segredo, tá? Eu sempre falo que vocês não devem aumentar o tamanho da foto pelas laterais, mas isso é quando você tem imagens. Quando é cor, não tem problema. Você pode fazer isso aqui, ó, estica ela e tá aqui o teu degradê pro slide inteiro, com o mesmo fundo do cara. Não dá nem para perceber, ninguém nem vai saber. Então, nesses casos, para fazer esse ajuste técnico aí, você pode fazer esse tipo de coisa. Nunca vai fazer com imagem porque vai ficar esticado, mas cor, ninguém vai perceber, nem dá para saber. Agora, esse mesmo efeito que eu fiz com esse cara, que tem uma parte dele saindo para fora da foto, eu quero fazer com essa foto também aqui, porque eu quero manter o padrão dessas imagens redondas, com uma parte da pessoa saindo para fora da foto. Então a gente vai fazer esse mesmo efeito aqui agora. Então tá aí, agora eu tenho o cara já recortado e a ideia é ou a gente agrupa tudo ou faz aquela história de copiar, colar como uma imagem. E agora a gente tem uma imagem nova. Então olha aqui, tem o cara estressado. A gente vai deixar ele aqui no canto do nosso slide. Não preciso agora fazer esse mesmo efeito que a gente tinha feito no outro de colocar uma segunda foto com um filtro amarelo, um filtro azul como foi feito ali naquele outdoor, não precisa, nesse caso só quero uma pessoa. E daí o que eu fiz? Eu vou pegar esses mesmos círculos, colocar nesse slide para economizar tempo, mas eu vou mudar a posição para não ficar tudo igual. Então nesse caso aqui, eu vou deixar o menor para baixo, eu vou até aumentar ele um pouquinho, e vou deixar o maior para cima, então eles vão se entrelaçar aqui. Mas o amarelo no amarelo não funciona, então eu vou mudar a cor deles, para aquele mesmo cinza do terno que eu puxei antes. E agora eu vou pegar e trazer esse cara para frente. Vou até para deixar ele um pouco maior. E tá aí o nosso slide. Se quiser, podia deixar as linhas até um pouco mais grossas. Como é que você faz isso? Vem aqui no formato da forma, no contorno, pode deixar a espessura um pouco maior. E tá aí. Se a gente projeta, vocês estão vendo que tem esse padrão criado que vem lá daquele slide do outdoor. Agora, da mesma maneira, vou usar o mesmo tipo de ideia para o meu título, tá vendo? O Corbel, que é a mesma fonte que a gente usou aqui na nossa capa, é o Corbel e embaixo é a Franklin Gothic Heavy, mesmo padrão de como distribuo as informações. Então, estão vendo? Coloco a primeira frase em cima, as razões mais comuns, e depois embaixo nas empresas, porque a gente vai mostrar aqui dados de quais são as razões mais comuns do estresse nas empresas. E daí é aqui que você pode fazer teu gráfico um pouco diferente. Como que eu aconselho você a fazer isso? Pega essas, e a gente vai colocar aqui, ó, inserir uma forma, eu vou inserir essa forma aqui de retângulo com o canto arredondado, e vou fazer essas formas saindo de trás do cara. Então, eu vou tirar o contorno, e para não ficar cores muito fortes, eu quero seguir nesse padrão aqui, vou fazer uma escala de cinza, do cinza mais claro para o cinza mais escuro. Que nem eu fiz aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu coloquei cinza claro, cinza intermediário, cinza quase chumbo aqui escuro e um preto. Então você tem essas diferenciações, mas seguindo o padrão de cor do teu slide. Então vocês viram que foram essas caixas que eu coloquei, e o interessante agora é sempre colocar essas caixas para trás. Então, à medida que você coloca as caixas, e eu vou pegar as caixas que eu tenho prontas ali do meu slide, eu vou pegar e trazer esse cara para frente, tá vendo? Então dá a impressão, aqui a gente tem que ajustar, vai dar a impressão de que elas estão saindo de trás dessa foto. E é legal porque você está vendo o estresse
vem dele aqui. E agora, interessante seria colocar um destaque grande para os números. Os números não precisam vir pequenininhos aqui. Você pode colocar os números grandes. Daí eu usei a mesma fonte para os números. No preto aqui, a Franklin Gothic Heavy, coloquei os números na frente dos meus gráficos, para eles ficarem no mesmo padrão de cor aqui. Então, deixa eu copiar essas caixas aqui de número, coloquei eles. E agora é uma questão da gente ajustar aqui, para não ficar tudo muito grande. Aí você vai perguntar para mim, como é que eu vou saber a proporção certinha? A ideia é que você tente fazer isso, claro, de olho. Nem tudo vai ficar super perfeito, mas é só uma ideia de proporção. A pessoa vai se basear muito mais pelo número do que exatamente pelo tamanho do gráfico aqui. E assim, eu não recomendo você fazer esse tipo de gráfico se você tem situações em que você trabalha com coisas que são automatizadas, em que você exporta do Excel e na tua empresa toda semana, todo dia os gráficos são atualizados. Isso é para você fazer uma apresentação que é um pouco mais para você vender, para você passar ali um conceito, uma coisa que isso vai gerar valor. Então tem isso em mente. Se você vai fazer uma coisa que é exportada do Excel, vai só por deixar ele mais visível, mais simples de ler, que já é um ótimo começo. Se você tem um pouquinho mais de tempo, dá para montar uma coisa assim. Então vocês estão vendo que não vem do nada. Não é mágica, é fonte de inspiração e tudo pode ser uma fonte de inspiração. Você tem que começar a treinar o teu olhar, aprender a analisar e entender que tudo pode te ajudar. Não tenta mais criar do zero. Usa um lugar para se inspirar, segue esse processo, mas é algo gradual, que quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. Mas eu te garanto que se você seguir esse processo, exatamente como eu estou te falando, e treinar todo dia, as tuas apresentações vão melhorar exponencialmente. Elas vão ficar fantásticas. E como sempre, obrigado por assistir.